Nós vamos estudar hoje a respeito da lei de liberdade. Esse conteúdo está no livro dos Espíritos, no capítulo 10, no livro terceiro. No terceiro livro, capítulo 10, lei de liberdade. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as leis naturais, escravidão, a liberdade de pensar e também liberdade de consciência. Então nós vamos fazer algumas questões do livro dos Espíritos e depois completar com o pensamento de Emmanuel, que está contido no livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, no capítulo 128, intitulado A Liberdade. Então vamos lá. Allan Kardec, perguntando aos Espíritos, neste livro terceiro, no capítulo 10, a respeito da lei natural, na questão 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Então Allan Kardec está perguntando, tem pessoas, há algum indivíduo encarnado que goza de uma liberdade absoluta aqui nesse mundo? Os Espíritos responderam não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Mas eu não entendi o que ele quis dizer isso. Mas o que tem a ver a liberdade com a necessidade de uns dos outros? Vamos para as próximas questões que irão nos elucidar. 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Aí eles respondem: o eremita no deserto, desde que acha dois homens juntos, eles têm direito a respeitar e não têm mais, por consequente, liberdade absoluta. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum. Veja só, tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Eles responderam assim: de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Resposta: eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalanceada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser, quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Então, a liberdade completa só se dá quando a pessoa acha que ele é maior ou sobrepõe ao outro. Aí a pessoa acha que tem liberdade total. Nesse mundo de hoje, de comunicação fácil através das redes sociais, a gente vê que todo mundo tem direitos. Poucos reclamam pela responsabilidade. Se responsabiliza pelos atos praticados. Então, todas as vezes que eu encontrar um outro, a minha liberdade absoluta ela já está condicionada ao direito do outro também. Então, a liberdade vai até encontrar a liberdade do outro também. Então, nenhum homem aqui na Terra está absolutamente livre para agir à revelia dele próprio, conforme a natureza dele. Porque a própria consciência do ser humano, do ser espiritual, ela já é composta das leis divinas, leis naturais, né? Do amor, da justiça. Então, essa própria lei já vai barrar a liberdade que a gente tem de infringir o direito do outro. Então, todas as vezes que eu achar que eu tenho liberdade absoluta, é porque eu estou infringindo os direitos dos outros também. Porque vivendo em comunidade, a minha liberdade vai até encontrar o outro. Se tem duas pessoas juntas no mundo, então já vai haver conflitos de interesse. Então eu não vou ter total liberdade, só se eu estiver sozinho e for eu mesmo a própria ilha. Escravidão.
Há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Porque a lei de causa e efeito, né? Então tudo que a gente faz vai voltar para nós mesmos. É uma lei. Então o Allan Kardec pergunta aos espíritos se tem alguma individualidade nesse mundo que, por sua própria natureza, eles devem ser propriedades de outros homens. Os espíritos disseram que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Não só a escravidão, mas tantas outras maneiras que tem de escravizar as mentes, as pessoas. Isso elas vão caindo conforme o ser humano vai avançando na sua moralidade. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, o certo é a lei dos homens e aproximando da lei natural. Conforme a gente vai avançando, a própria necessidade de viver em sociedade, que é um desígnio natural, imposto pela necessidade que nós temos uns dos outros, tem também a necessidade das leis. E essas leis, quanto mais aperfeiçoado é o ser humano, mais ela se aproxima das leis divinas. Aí ele pergunta: quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são responsáveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhe parece natural? Os espíritos respondem: o mal é sempre o mal, e todos os vossos sofismas não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. A escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, o homem pôde aproveitá-la de boa fé, é como de uma coisa que lhe parecia natural, mas desde que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostrou-lhe o escravo como um ser igual diante de Deus, ele não tem mais desculpa. Então, os benfeitores estão dizendo aqui que todos os nossos atos que infringem a lei natural, ela tem um grau de culpabilidade dependendo do esclarecimento que esse infrator possui. Se já é uma pessoa esclarecida, então ele vai desenvolver, pela própria cobrança da própria consciência, da própria lei que está na consciência, da lei divina, vai cobrar mais dele. E se ele não tem esclarecimento, não conhece, vai cobrar menos. E se isso faz parte, mesmo que está contrário às leis naturais, e isso faz parte de um costume de um povo, é porque esse povo não é esclarecido. Então, a partir do momento que esse povo é esclarecido, isso vai cair de costume. A gente tem outros, além da escravidão, nos povos primitivos, nos chamados selvagens. Por exemplo, quando uma criança nasce, no meio de algumas tribos de humanos selvagens ainda, nasce com alguma imperfeição física ou mental, ela é eliminada ali ao nascer, por falta de conhecimento e de condições para lidar com aquela situação. Outros, até por crença mesmo, impondo a desencarnação a esse espírito, um meio para ele retornar sadio. Fala: olha, se você retornar assim, não adianta, você não vai ser aceito no meio desse povo. Então eles matam essa pessoa na crença de que ao retornar ele vem perfeitamente, né, ali. E assim, conforme o esclarecimento vai chegando a essas consciências, eles vão acolhendo e criando, e amando e respeitando e ajudando esses seres a cumprir com os seus objetivos com a lei divina.
Há homens que tratam seus escravos como humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade os exporia a privações maior. Que dizeis desses? Então como é comum a gente ver na história, que tinha fazendeiros que tratavam bem, davam liberdade, os seus trabalhadores eram tratados com todo o respeito, tinha liberdade dentro da fazenda, iam e vinham, não pousavam amarrados e eram bem tratados. Então, o que pensar dessas condutas? De que esses compreendem melhor seus interesses. A gente pensava que eles eram só bonzinhos, né? Mas eles compreendiam melhor os seus interesses. Eles têm também grande cuidado com seus bois e seus cavalos, a fim de tirar deles maior proveito no mercado. Não são tão culpados como aqueles que os maltratam, mas dispõem deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de ser independentes. Eles davam liberdade, mas uma liberdade condicional, ali dentro dos limites das suas propriedades. Tratavam bem, cuidavam bem da saúde deles, como tratavam e alimentavam bem os seus cavalos e os seus bois, para retribuir para eles os trabalhos. Mas já era um avanço, os Espíritos estão dizendo. Mas já era um avanço, porque não maltratava, né? Como a gente também. Hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas cuidando melhor dos animais, socorrendo os animais maltratados por algum ainda coração endurecido nessa parte, que usa os animais como se eles não sentissem dor, fome e necessidade como nós, seres animalizados que somos. E aí a gente vê as pessoas criticando, correndo atrás, libertando esses animais e ensinando através da imposição da lei, que já de proteção desses animais também, a esses corações que, né, pensam ainda primitivamente a respeito do outro. Liberdade de pensar. Há no homem alguma coisa que escapa do constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Então, há alguma coisa em nós, há alguma liberdade absoluta para nós? Os Espíritos dizem que é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então nós temos liberdade para pensar o que nós quisermos. Agora, realizar os nossos pensamentos é que é diferente. Agir, né, pode-se deter o voo, quer dizer, pode-se deter a realização dos nossos pensamentos, mas aniquilá-lo, nunca. Nós podemos pensar, né? O homem é responsável pelo seu pensamento, ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, por isso que Jesus, né, veio trazer para nós vários pontos a respeito com o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos, porque é uma intimidade entre nós e Deus. E tudo começa pelos nossos pensamentos, né? Todas as nossas ações, todas as nossas construções e projetos começam pelos pensamentos. Então, o Evangelho é um norte seguro para a gente colocar os nossos pensamentos, colocar em realizações férteis para as nossas vidas. Liberdade de consciência. Nós vimos aqui, até agora, que eram tanto a escravidão, como a liberdade natural, liberdade de pensar, como fatores externos, como expressões externas que o espírito encarnado, né, ele pode desenvolver. Agora, a liberdade de consciência, essa é diferente, ela é interior, é íntima de cada ser humano. E é essa a liberdade que nós estamos com a evolução dos pensamentos e principalmente com o advento do cristianismo. A sede de todo ser é encontrar e viver a liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? Allan Kardec pergunta aos Espíritos na questão 835. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos.
O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Não. Não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula, por suas leis, as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. Então, a liberdade de consciência é uma intimidade mais próxima de relação do homem com Deus. Os homens regulam as nossas ações diante dos homens. E a consciência regula as nossas ações diante de Deus. Porque só Deus sabe o que se passa em nossas consciências. Qual que é o nosso desejo, qual que é o fundamento das nossas ações. A nossa consciência vai registrando e isso faz uma conciliação com as leis divinas que está escrita na própria consciência e ela dá o alívio ou o prejuízo a ser ressarcido, né? Isso é interiormente que se dá. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Então, se a gente falar, olha, ninguém mais tem liberdade de consciência, primeiro que nós não vamos ter condições de fazer isso nunca, para ninguém, né? Então, se isso fosse possível, qual seria o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Constranger os homens à origem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. É o que vem acontecendo hoje, né? Por mais que a gente pode falar qualquer coisa, mas estão no mundo inteiro querendo cercear o direito das pessoas serem ou pensar conforme elas são. Tem que pensar conforme o sistema, conforme a imposição que alguns colocam para a sociedade. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não trazer isso para a nossa vida íntima. No nosso meio familiar, no grupo social que nós pertencemos, né? Hoje nós temos o grupo do WhatsApp ou dos Facebook e vira e mexe a gente quer cercear a liberdade dos companheiros que colocam ali os seus assuntos, os seus desejos, né? Os seus anseios. E a gente fala, não, mas esse grupo foi criado para este fim. E nós colocamos as pessoas, nossos irmãos, com dificuldade tanto quanto nós, de aprendizado, de educação. E como nós erramos aqui no mundo, que é o grande grupo da humanidade, é claro que nós vamos errar também num grupo de WhatsApp ou num grupo social de que nós pertencemos. Essas coisas Deus permite para nos testar e também para nos ajudar a adquirir a resistência, a abnegação, a tolerância, a paciência. E quem sabe, aqueles que já têm mais conhecimento, mais educação para estar no meio de qualquer grupo e portar de conforme aquela localidade ou aquele fim que esse grupo pertence, a ensinar amorosamente àqueles que ainda não sabem comportar. Lembro-me de uma passagem bíblica a respeito do rei Salomão, quando o anjo pediu para ele que ele pudesse pedir a Deus o que ele quisesse, que Deus assim o faria, daria a ele, atenderia o seu desejo. E ele parou, pensou e pediu para o anjo que ele tivesse a sabedoria de entrar e sair no meio de qualquer povo. Só aí ele já foi um grande sábio, né? Porque a pessoa saber a estar e conviver no meio de qualquer sociedade, de qualquer grupo, é ótimo, é libertador. Primeiro, que ele não vai criar nenhum atrito com ninguém. E depois ele vai estar livre. A sua consciência vai estar tranquila de poder contribuir ou silenciar
diante das mazelas que o outro expõe ali. É uma maneira, às vezes, até de pedir socorro. E nós, com as nossas imprevidências, nós achamos mais fácil julgar ou sair do grupo, né? No mundo, a gente sai do grupo através das portas do suicídio. No grupo do WhatsApp, a gente vai lá, tem uma ferramenta para a gente sair do grupo, né? Então, porque a gente está sendo impaciente e intolerante com o outro. Estamos querendo que o outro pense e haja como eu. E o outro já diz, é outro. Ele tem toda a liberdade de ser e tem todo o direito de se educar como nós vem educando. Então, fica aqui a dica para todos nós na questão da liberdade. O outro também deve e quer ser livre. E à medida que nós vamos educando o nosso ser imortal, nas diretrizes que o Evangelho nos propõe, a gente vai adquirindo mais liberdade. Principalmente a liberdade de consciência. Ter uma consciência livre é imitar Sócrates, que apesar de condenado, preso, indagado sobre a sua condição, ele dizia de estar livre por ter cumprido com o seu dever, com a verdade, de ter mostrado, trazido ao mundo a verdade. E tanto isso é verdade, que elas estão repercutindo aí até hoje. E a ignorância daquele conjunto social daquela época já se renovou e já se renovou em busca também da verdade. A hora que tiver, cada consciência daquelas, se já não estiverem, a hora que elas estiver conscientes de mais verdade, elas também estarão livres dos desatinos que cometeram, né? E a sua esposa foi visitar enquanto ele aguardava a execução, porque tinha um ritual naquela época que um navio ele ia fazer uma viagem, e se esse navio estivesse fora, não se podia executar pessoas condenadas. Então ele ficou preso por cerca de 30 dias, mais ou menos. E numa das visitas da sua esposa, ela reclamando ali para ele a respeito dele não ter cometido nenhum crime e ter sido condenado, né? Se fosse um de nós, nós estaríamos lastimando. Mas ele já um ser consciente, né, já bem avançado em relação a todos nós até hoje, ele disse para ela que ela não se preocupasse. Mas ela disse, mas você foi condenado injustamente. E ele disse, mas você queria que fosse justamente? Que bom que não é. Eu estou livre. E ele procede humildemente, mantendo a sua palavra verdadeira e mantendo os seus princípios fundamentais dentro da verdade. E ele é executado e o seu espírito é livre e regozija diante da imensidão que é Deus nosso Pai. E para completar o assunto a respeito de liberdade, então, nós vamos recorrer a Emmanuel, que pega um pequeno versículo da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo é o 13, que diz assim: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então Paulo escreve à igreja de Gálatas, dizendo que para não usar da liberdade segundo as ocasiões da carne, mas para servir uns aos outros pela caridade. Aí Emmanuel vai explicar o que é que Paulo estava pretendendo ou expôs para aquela comunidade. Diz ele assim: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Veja só, né? Olha que contradição, né? Liberdade e dominação. Então, os dominadores da terra, em todos os tempos, usaram da liberdade que eles tinham para dominar os mais fracos. Em vários setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na
para o exercício da tirania. Usa os servos em expulsão de revolta e descontentamento. Então, os mordomos usam para a tirania e os servos em explosões de revolta e descontentamento, usando também da liberdade para se explodir, revoltar, fazer revolução, né? Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulhar na escravidão dos delitos de toda sorte. Quase todos os habitantes da Terra não querem ter responsabilidade pelos seus atos, querem ter liberdade, fazer o que quiser. E aí mergulham, fazendo o que a gente quer, o que a gente pretende, a gente mergulha na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para avaliar o sublime princípio. Então não precisaria de recorrer ao Evangelho se a gente praticasse as leis que estão na nossa consciência. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar, o sublime princípio, quer dizer, para rebaixar. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servir uns aos outros, glorificando o bem. Veja só, se a gente não tem liberdade absoluta porque tem o outro, então por que não auxiliar o outro e ser auxiliado também pelo outro? Aceitar o auxílio do outro. Junto, cada um com a sua responsabilidade perante as leis, a gente vive melhor, glorificando sempre o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional. Então nós estamos aqui na Terra, todos nós, desfrutando de uma liberdade condicional. E dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Dependendo das escolhas que nós vamos fazer, através das nossas liberdades, mesmo restrita, nós vamos ter um resultado. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. Quando essas pessoas aplicam essas virtudes dignificantes, a gente costuma falar, olha, fulano é santo, né? Mas ele só está vivendo de acordo com a natureza. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. Né? O caluniado aqui, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança, ela é muito comum. Fulano falou mal de mim, falou aquilo que eu não sou, mas Deus está vendo. Deixa ele, desde a hora que Deus pegar ele, ele vai ver o dele, né? O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Os fóruns de todo o Brasil estão repletos de pedidos de reparações monetárias pela a incompreensão do outro, de qualquer modo. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Então, à medida que nós vamos passando por uma prova, e nós vamos tirando aprendizado do sofrimento, transformando os espinhos em bênçãos, nós vamos adquirindo mais liberdade, e Deus vai confiando mais em nós,
ao ponto de chegar onde chegou Jesus, o Cristo que esteve na terra. A gente fala assim de Jesus, fala o Cristo de Deus, parece que é uma coisa assim comum, então é por falta de compreensão o que vem a ser um espírito crístico. O que é um ser como nosso irmão Jesus Cristo que encarnou na terra? Qual é as condições que ele tem? Nós não temos capacidade nem palavras para mensurar. Porque para nós, para as nossas condições, ele chega a ser confundido com o próprio Deus. De tão distante está das nossas inferioridades. Então é alguém que já caminhou pelos caminhos que nós estamos caminhando, por isso ele vem sempre a nos incentivar, em todas as páginas que está escrito o Evangelho, é sempre de incentivo, e ainda convida amorosamente a gente a ir ter com ele, a caminhar com ele, aprender com ele, para a gente adquirir essa liberdade de consciência, ser absolutamente livre, só ser escravo do amor divino. Como Paulo chegou numa encarnação só, através do seu esforço contínuo e persistência e perseverança, chegou a um ponto dele dizer que ele era tão livre que era escravo de Jesus. E se Jesus, representando Deus para nós, é amor, é a mais absoluta liberdade que alguém pode adquirir. Porque o mal nos escraviza, o bem nos liberta, o amor nos liberta. Quanto mais a gente amar, quanto mais ações benéficas a gente fazer, mais liberdade a gente vai ter. E quanto mais mal a gente vai fazer, mais preso a gente vai estar, mais dificuldade nós vamos estar construindo para ser superada num futuro bem próximo. Em quase todas as ocasiões, então, as pessoas de perseguido perdem a oportunidade de desculpar, de caluniado perde a oportunidade de perdoar, o incompreendido de compreender, Onde se acham aqueles que valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênção? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Cada encarnação que nos é proporcionado é uma esperança divina investido em cada uma de nossas vidas. É a possibilidade nova de um recomeço, apagando-se da nossa lembrança espiritual todas as mazelas cometidas. Porque se não fosse assim, não tinha nenhum homem na terra que não seria altamente perturbado. Porque lembrar dos nossos crimes, reviver através da lembrança todas as mazelas que nós já cometemos, seria um suplício muito grande para as nossas consciências aguentar. Então Deus, na sua sabedoria infinita e bondade e misericórdia, nos presenteia com o esquecimento e nos presenteia também com uma nova oportunidade, dando-nos os meios necessários
para que a gente aprenda a lição e dê, se não um voo, mas alguns passos rumo ao infinito, que é para sempre. Essa ascensão nossa de busca da perfeição, ela é infinita, como nós somos infinitos também. A nossa eternidade nos proporciona isso, como um trabalho benfeitor para as nossas vidas. E quanto mais nos amar, quanto mais nos aproximar da perfeição divina, mais liberdade a gente vai ter e mais condições de consciências livres eternamente seremos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas lições. Que nós possamos debruçar sobre essas luzes que veio através do Consolador prometido a toda a humanidade, para nos conhecer a verdade e através da liberdade e desprendendo as nossas algemas, que por nós mesmos, pela nossa inconsequência e ignorância, nós nos algemamos e algemamos também uns aos outros conosco. Então só a verdade, Jesus disse que seria capaz de nos libertar. E a verdade, ela é trabalhosa para ser adquirida, precisa de esforço. E todos os cristãos estão convidados ao trabalho de levantar-se e fazer um movimento em direção do Cristo. Os evangelhos estão cheios de razões para nós libertarmos. E na codificação espírita, nas obras principais e também, sobretudo, nas obras que esse apóstolo da mediunidade veio trazer para nós, Francisco Cândido Xavier, com toda a equipe espiritual sintonizadas com Cristo, nos traz muitas ferramentas, mas é preciso que nós lancemos mãos, que nós trabalhemos em nós mesmos essas ferramentas que nos foi materializada através do pensamento de Jesus, pelas mãos abençoadas desses trabalhadores benegados que foram. É uma maneira da gente libertar e também de honrar esses corações, esses trabalhadores do Cristo. E numa próxima oportunidade, mais bem preparados, quiçá nós também possamos colaborar diretamente com o Cristo para aqueles que vêm na nossa retaguarda. Que Deus sempre nos dê força, coragem para enfrentar nós mesmos, sem muita crítica, sem muito julgamento, compreendendo a nossa imaturidade espiritual, mas também cheio de esperança nessa busca incessante pela liberdade de consciência espiritual que nós tanto desejamos. E só Jesus e com seus trabalhadores abnegados é que nós iremos encontrar o caminho para a verdadeira vida que somos. Que Deus nos abençoe e nos ajude hoje e sempre. Que assim seja.